Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo mais a uma EBD, lição 10. O Espírito Santo, o capacitador. Nós estudamos nessa semana qual é a obra do Espírito Santo em nós para nos fazer testemunhas de Cristo Jesus. O texto áureo diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Verdade prática. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Então, só podemos pregar o Evangelho se o Espírito Santo de Deus nos capacitar. A promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecoste e continua vigente para todos que creem. O Espírito não apenas regenera, mas capacita o crente para servir com poder, ousadia e santidade. Ele distribui dons, fortalece a unidade da igreja e sustenta o testemunho cristão diante do mundo. Então a obra do Espírito Santo em nossas vidas é completa. Além de nos regenerar, de nos converter, de nos ensinar a verdade, ele nos concede o poder para sermos eficazes na obra do evangelismo, na obra de ser testemunha de Cristo Jesus para aqueles que não conhecem e precisam de uma mão auxiliadora. A atuação do Espírito Santo vai além da obra da regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. O Espírito distribui dons e conduz a igrejas com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Então o Espírito Santo ele distribui os dons conforme a necessidade da igreja local. Se precisa de uma profecia, ele capacita alguém para dar uma profecia. Se precisa de um dom de línguas, ele capacita o crente para falar em línguas. Se precisa de cura, ele capacita o crente para uma bênção sobre cura. E assim por diante. Os dons são diversos e o Espírito Santo distribui como lhe apraz. Não tem como imitar a obra do Espírito Santo, pois a obra do Espírito Santo é de uma maneira sobrenatural que edifica e santifica a igreja, a comunidade e o crente individualmente. Quando a gente mais precisa, ele nos capacita para testemunharmos, para ver conversão dos incrédulos, para começarem a crer em Cristo Jesus e entregar a sua vida a Cristo Jesus. A ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens, velhos, homens, mulheres, livres e servos. Aqui não há meritocracia na obra do Espírito Santo. Não importa quem você seja. Se você é um vaso na mão do oleiro, ele vai te capacitar para fazer a sua obra. Basta apenas acreditar. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Servem de edificação espiritual. A vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível
a voz de Deus. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito Santo. Devemos manter um relacionamento ativo, com humildade, coração quebrantado diante da cruz de Cristo, pedindo seu poder não para vanglória, mas para glorificar o nosso Pai que está no céu, para que pessoas sejam edificadas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam convertidas ao cristianismo, à cruz de Cristo. Devemos manter esse relacionamento ativo com Jesus, pedindo para que Ele nos use e nos coloque em posição de ser usado por Ele, na onde for que precisa. Se a gente estiver com a mente aberta, o coração sensível, o Espírito Santo falará por nós, colocará palavras em nossas bocas e nós seremos testemunha eficaz do poder do Espírito Santo para aqueles que ainda precisam de encontrar Jesus. O poder do Espírito Santo, a promessa aconteceu no Pentecostes e ainda continua ativo nos dias de hoje. E nos últimos dias da igreja aqui na terra, o Espírito Santo atuará de maneira sobrenatural, trazendo uma grande conversão múltipla para as pessoas que ainda necessitam ser alcançadas e salvas pelo ministério da cruz de Cristo Jesus. Cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. Então devemos ter essas características de humildade, zelo, temor a Jesus para sermos usados pelo Espírito Santo. Que venhamos e deixemos o Espírito Santo agir em nossas vidas, nos transformando e nos fazendo testemunha eficaz para aqueles que não conhecem a cruz de Cristo, a história de Jesus, para que mais pessoas sejam salvas, curadas, santificadas na obra da redenção da cruz, e que venhamos com o coração sincero a buscar a cada dia mais o batismo do Espírito Santo, para recebermos esse batismo, para ter o poder de testemunhar. Até mais.